Bom dia a todos, saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, Minas Gerais. Você, irmão em Cristo, membro da igreja que já está aqui na nossa sala virtual, seja muito bem-vindo. Para você que está assistindo pelo YouTube, também que Deus o abençoe. Fique conosco até o final desse período da escola bíblica. Nós vamos, nesse momento, orar, iniciando o nosso estudo da escola bíblica. Depois dessa oração, nós vamos louvar a Deus. Aí, você que está com o seu microfone aberto, na hora que a gente for louvar a Deus, você pode fechá-lo para ajudar aqui no som. E depois do louvor, nós vamos também ter o momento, a leitura da palavra, o momento missionário, e, enfim, entraremos na nossa lição de hoje. Então, oremos. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais um domingo, onde nós estamos reunidos para estudar a Tua Palavra, para fazer a nossa escola bíblica dominical. Agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu sustento, por mais uma semana que se findou e por outra que se inicia. Amém. Agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que está participando dessa sala, ó Deus, virtual, da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Ó Deus, que a Tua Palavra venha, ó Deus, penetrar e fazer parte das nossas vidas, dos nossos corações. Nós te pedimos estas coisas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus com o hino da harpa cristã. O título do hino é Cristo cura sim, harpa cristã. Então, louvemos ao Senhor. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sob azeite, sou curado, enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim.
Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos de louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Salvador. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ler um versículo da palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aí em suas mãos, eu peço que todos, absolutamente todos, peguem as suas Bíblias, abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta, para que nós possamos examinar a palavra de Deus. Nós vamos ler Números, capítulo 18, versículo 26. Números, capítulo 18, versículo 26. Peço que você abra a sua Bíblia, vou aguardar alguns instantes, enquanto você abre em Números, capítulo 18, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Nós temos falado nos domingos pela manhã a respeito da importância de entregarmos o dízimo ao Senhor. Nós já falamos do primeiro dízimo que foi entregue por Abraão a Melquisedeque, está escrito lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 19 e 20. Falamos também do dízimo de Jacó, que está em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22. Lembrando que os dízimos dados por Abraão e por Jacó, eles foram anteriores à lei de Moisés. Então, isso nos mostra que o dízimo não é exatamente uma ordenança da lei de Moisés, embora ele foi inserido na lei, mas antes da lei, os homens piedosos, o povo de Deus, já tinha essa consciência de entregar os dízimos ao Senhor. Falamos também sobre quando o dízimo entra na lei de Moisés, que está escrito lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 34. Também falamos sobre os dízimos destinados aos levitas, que está em Números, capítulo 18, versículo 21. Ou seja, os dízimos entregues pelos israelitas, eles eram recebidos pelos levitas, e os dízimos, eles supriam a necessidade dos levitas. Os levitas eram os sacerdotes, os cantores e os trabalhadores do tabernáculo e do templo, onde eles se dedicavam integralmente à obra do Senhor, e os dízimos, entre outras coisas, era para o sustento dos levitas. Outro dia, eu estava acompanhando uma discussão aqui na internet,
de pessoas criticando os pastores que recebem salários oriundos dos dízimos. E eu entrei nessa discussão e eu coloquei que no Antigo Testamento os dízimos eram para os levitas, para o sustento dos levitas, e no Novo Testamento, em várias passagens da Bíblia, diz que digno é o obreiro do seu salário, aquele que vive do altar, ou seja, aquele que realiza a obra de Deus, deve viver dela, e digno de redobrados honorários são aqueles que se afadigam na palavra. E hoje nós vimos que era ordenado aos levitas que também fossem dizimistas. Números, capítulo 18, versículo 26. Então, isso fala também, para os dias de hoje, que o pastor, ele também é um dizimista. Por mais que ele receba o seu sustento da igreja, oriundo os dízimos que são entregues ao Senhor, mas o pastor também é dizimista. Daquilo que ele recebe, ele entrega o dízimo. E o dízimo do pastor, como o dízimo dos levitas, é chamado de o dízimo dos dízimos. Por quê? Dos dízimos que são entregues, os levitas tiram o dízimo para o Senhor, assim como o pastor também tira o dízimo para o Senhor. Então, meus irmãos, aproveitando que estamos falando sobre os dízimos e as ofertas alçadas para a obra do Senhor, nesse período em que nós não estamos tendo o nosso culto presencial, se você precisa e deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode usar a conta da igreja. Eu não estou com ela aqui agora, mas se algum irmão aí tiver e quiser lembrar, daqui a pouco eu vou lhe dar a oportunidade para você usar a conta da igreja. Ou você também pode procurar os nossos tesoureiros, entrar em contato com eles e entregar o seu dízimo ao tesoureiro. Então, está dando aí uma interferência ou microfonia, mas já está passando. Eu já estou aqui com a conta da igreja, eu agradeço à irmã Neida que me auxiliou. Então, a agência é a agência de patrocínio do Bradesco, 1892, dígito 9, e a conta é 336, aliás, eu estou lendo errado aqui, repetindo, agência do Bradesco de patrocínio, 1892, dígito 9, é a agência. E a conta é 3367, dígito 7. Conta 3367, dígito 7. Então, Deus abençoe os irmãos. Agora, eu quero passar aí para a missionária Oneida, que vai fazer o momento missionário, e logo após, nós vamos... vai fazer o momento missionário, e logo após nós vamos ter a nossa missão. Irmão Neida, você poderia abrir o microfone, por favor? Que a graça e a paz... Está dando para ouvir? Isso, agora sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Estamos em plena campanha de missões
mundiais. Eu quero citar o tema para os irmãos, né? Já faz aproximadamente 2 semanas, aliás, já vamos para a terceira semana da campanha. O tema da nossa campanha é Viva o poder de transformar. Somente Jesus tem este poder para transformar as nossas vidas. Seja qual for a situação que a pessoa se encontra, Jesus tem este poder. A nossa divisa se encontra na segunda carta a Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. O nosso alvo da nossa campanha é R$ 1.200. Eu quero convidar você a, desde já, a separar a sua oferta para missões mundiais, aquilo que Deus colocar no seu coração. Não sabemos quanto tempo vai durar essa questão desse lockdown, mas o tempo que durar, você tem a oportunidade aí, já vai separando, porque essa campanha ela não vai ser muito extensa, já vai separando aí, orando a Deus a quantia que Deus quer que você oferta, para que no momento exato, no momento que Deus determinar, nós possamos fechar, porque muitos missionários espalhados pelos campos, os irmãos que tiveram oportunidade de ouvir o pastor Renê Toledo na terça-feira, quando ele diz realmente é um milagre que Deus tem feito, porque milhões e milhões de pessoas desempregadas e Deus tem sustentado cada missionário, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. E nesse momento eu quero orar também pelos refugiados. Quem são essas pessoas? Né? Infelizmente, o aumento tem tido a cada ano, são pessoas que vivem nas suas pátrias, na sua cidade de origem, no seu estado, mas por algumas questões, por alguns problemas, tipo conflitos políticos e questões de guerras, ou às vezes fome, ou às vezes algum problema em relação a grupos sociais, são pessoas que têm que sair da sua pátria, sair do seu país ali, da sua cidade, e ir para outros lugares. Né? É interessante que aqui em Patrocínio, eu tenho observado, como eu ando muito, principalmente ali no centro, né, tem muitas pessoas que disseram que vieram da Venezuela, né, e a gente tem recebido essas pessoas, mas também precisamos orar. Tem muitos missionários, um dos projetos de missões mundiais é trabalhar com os refugiados, que Deus possa abençoá-los grandemente. E eu vou pedir para a irmã Terezinha Moura orar nesse momento pelos refugiados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa manhã e também, ó Pai, pela oportunidade de estarmos nessa sala, ó Deus, para, ó Pai, aprender mais da tua palavra, ó Deus, e nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, orar por missões, ó Pai, essa obra tão maravilhosa que o povo batista tem feito. Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, todas as áreas, ó Pai, missões mundiais, nacionais e estaduais, Pai. E nesse momento eu te peço por missões mundiais. Ó Deus, venha ser com seus missionários que estão espalhados, ó Deus, pelo mundo, pregando, ó Deus, jogando, ó Deus, semeando a boa semente, Pai Santo, ser com cada um, com seus familiares, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus e de um modo especial, pelos refugiados, ó Deus, aquelas pessoas que saem de seus países, ó Deus, e que procuram, ó Pai, uma vida nova, ó Deus, uma vida melhor do que tinham antes, Pai. Ó Deus, que eles possam encontrar uma vida melhor, mas que possam, Pai, conhecer a Ti, encontrar a Ti, ó Deus, onde quer que estejam, Pai. Que o Teu povo, ó Deus, possa aproveitar a oportunidade e cuidar e ensinar a tua palavra a essas pessoas, ó Deus, que são tão carentes de ti, ó Pai. Senhor, abençoa a nossa campanha de missões,
Abençoa a vida de cada irmão, que cada um de nós, ó Pai, possamos estar com os corações abertos, cheios de amor à obra missionária, Pai. Que possamos, ó Deus, te buscar, orar, ó Deus, e também, Pai Santo, cada um separar a sua oferta. Que seja, ó Deus, uma oferta de amor, ó Pai. E que esse dinheiro, ó Deus, que ele possa alcançar realmente os missionários que estão fora do Brasil, ó Deus, pregando a tua palavra, Pai. Cuida, Senhor, de cada um. Livra-os, ó Deus, de perseguições, ó Pai, de desânimo, de medo, ó Pai, e que eles possam ter altivez, ousadia para pregar a tua palavra, Senhor. Venha ser com cada servo teu. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, então, eu quero ainda falar sobre a campanha de missões mundiais. A campanha de missões ela é feita por cada igreja batista no território brasileiro, com o objetivo de auxiliar a Junta de Missões Mundiais no levantamento de uma oferta, e essa oferta ela é para manter os projetos missionários que a Junta de Missões Mundiais mantém em diversos países do mundo. Então, por isso que nós, da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, nos empenhamos nas campanhas de missões. Você que está assistindo pelo YouTube, você está no canal da Primeira Igreja Batista de Patrocínio. Se inscreva no canal, assine, toque no sininho das notificações para que você receba os nossos vídeos cada vez que for lançado um vídeo novo no canal. Eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão aqui na nossa sala virtual da Escola Bíblica Dominical. Temos 10 pessoas na sala, né? Temos aqui eu, a irmã Oneida, a irmã Terezinha, o irmão Denis, a Geisa Bruno está aqui também, a Gil Fernandes, a Gilcelene, irmã Gilcelene também, o irmão John, o João Moraes, né? O João Vitor também, conhecido, bom dia. Temos também a irmã Lázara e provavelmente com a irmã Lázara, o irmão Giovanni e a Giovana. E tem também a irmã Viviane. Então, todos os irmãos, todos os que estão conosco em tempo real, e todos os que estiverem também assistindo pelo YouTube, ou que vão assistir depois, que Deus os abençoe. Então, nós vamos iniciar a nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. O título da lição é O Profeta no Antigo Testamento. Nós iniciamos esse estudo domingo passado, lá no nosso templo, onde ainda estávamos com os cultos presenciais. Eu espero em Deus e voltemos logo para os nossos cultos presenciais. Por quê, irmãos? Porque eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos que têm participado virtualmente, que têm se envolvido. Graças a Deus que nós temos a internet, nós temos as ferramentas para nos comunicarmos. Através dessas ferramentas, nós alcançamos até outras pessoas, além da nossa comunidade. Porém, a igreja, ela é uma comunidade onde
nós temos que estar juntos presencialmente, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, nada substitui os cultos presenciais. Os cultos presenciais, eles são muito importantes, porque é onde o povo de Deus, o corpo de Cristo, tem comunhão e contato. Então, nós torcemos para que os cultos presenciais voltem logo. Mas nós iniciamos essa missão domingo passado, o profeta no Antigo Testamento. Nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz, então, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você pode abrir Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e dize a este povo, ouvis de fato, não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então nós falamos nestes versículos que eles tratam sobre o chamado profético de Isaías, quando Deus o chama, o comissiona para o ministério profético. Nós falamos também que os profetas do Antigo Testamento, eles ocupavam um lugar de destaque na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, os profetas, juntamente com os sacerdotes, os juízes, os reis, os conselheiros e os salmistas, eles tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas. Por quê? Porque os profetas, eles eram a boca de Deus para falar a mensagem de Deus para o povo. Os sacerdotes, eles cuidavam da parte dos sacrifícios, das cerimônias sacrificiais. Os juízes, como o termo bem diz, antes da era dos reis, os juízes, eles julgavam e governavam o povo. Depois, quando entrou a era dos reis, começando com o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão e depois os demais, os reis cumpriam seu papel de administrar e também de sair à frente das guerras do povo na conquista e no estabelecimento do povo na terra de Canaã. Os conselheiros tinham os seus papéis de aconselhar os reis, os salmistas, também dentro da classe dos levitas, eram aqueles que eram encarregados do louvor, mas os profetas, eles traziam a palavra de Deus, a fala de Deus. Fazendo um paralelo com a igreja nos dias de hoje, como bem diz o Novo Testamento, e a igreja, o culto ao Senhor, ele tem esses elementos. Ele tem o elemento do louvor a Deus, que são, como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14,
irmãos, quando vos reunirdes, cada um de vós tem salmos. Então, falando aí do elemento do louvor na igreja, tem doutrina, falando do elemento do ensino bíblico, do ensino doutrinário, mas tem também profecia, e aí a profecia é falando do elemento pregação, proclamação da palavra. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha esse ministério, o ministério da proclamação, da pregação da palavra. Nós falamos também, domingo passado, de duas palavras que eram usadas no Antigo Testamento, em hebraico, para designar o termo profeta. Então, a primeira palavra usada é a palavra roe. Essa palavra, roe, ela, traduzida para o português, ela significa vidente, mas nós falamos que não tem nada a ver com o vidente ou a vidência das religiões espiritistas, espiritualistas, religiões orientais, leitura de búzios, leitura de cartas, leitura de mãos. Esse vidente aqui não tem nada a ver com isso, né? A palavra roe, que designava o profeta do Antigo Testamento, que traduzido para o português significa vidente, fala da capacidade que Deus dava aos profetas do Antigo Testamento de terem visões a respeito do futuro. Não eram adivinhações, mas visões dadas por Deus. E trata também da capacidade que os profetas tinham de interpretar essas visões e sonhos. E nós demos alguns exemplos, e nós usamos como exemplo maior o profeta Daniel, que foi alguém que teve essa grande capacidade da interpretação dos sonhos e visões. A segunda palavra usada no Antigo Testamento, em hebraico, para designar profeta, é a palavra nabi. Nabi, traduzido para o português, significa aquele que fala no lugar de outro. Ou seja, porta-voz, um porta-voz, né? Nós vemos que o presidente da República tem seu porta-voz. Muitas vezes ele fala, ele se pronuncia através do porta-voz. Então, o profeta, o Nabi, ele era o porta-voz de Deus, aquele que falava no lugar de Deus, aquele que falava por Deus, falando aquilo que Deus mandava eles falarem. Então, o profeta, ele não falava por si mesmo, mas ele falava a palavra de Deus. E no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, nos diz que nenhuma palavra das Escrituras ela é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus, se referindo aos profetas, tanto profetas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Pastor, no Novo Testamento houve profetas e houve profecias? Sim, houve. Depois nós vamos trazer um estudo a respeito dos profetas do Novo Testamento. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Hoje, na nossa lição, nós queremos falar sobre os profetas como homens
do Espírito e da palavra. Então, o profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus. Então, falando da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, foi colocado isso domingo passado, esse comentário pelo irmão Denis, é que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não era derramado sobre todo o povo de Deus, como hoje, na época da Nova Aliança, o Espírito Santo foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre todo o povo de Deus. Mas, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era enviado aos profetas, a pessoas específicas, as quais Deus queria usar para algum propósito. E o Espírito Santo muitas vezes vinha sobre alguém e depois ele se retirava. Temos um exemplo no Antigo Testamento de Sansão, né? Sansão, que foi um dos juízes de Israel, na época dos juízes, mas havia essa característica, que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, e quando o Espírito Santo vinha sobre ele, Sansão realizava alguma obra específica que o Espírito Santo queria realizar, usá-lo para realizar. Depois o Espírito Santo se retirava de Sansão e até um momento posterior. Então, os profetas, como homens do Espírito e da palavra, eles tinham conhecimentos divinamente revelados. Então, eles tinham um conhecimento a mais comparado aos demais homens, porque eles tinham conhecimentos divinamente revelados. Conhecimentos divinamente revelados. E um grande exemplo disso é Moisés, né? Moisés, no Antigo Testamento, ele foi o grande profeta. E Moisés tinha conhecimentos divinamente revelados. Que conhecimentos foram esses? A lei que Deus deu a ele. Quando nós falamos da lei, nós estamos falando não apenas dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, também em Deuteronômio, na repetição, inclusive, a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Então, é uma repetição da lei. Não fala apenas dos 10 mandamentos, mas fala também de toda a lei que Deus deu a Moisés. A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral de Deus. Então, eram conhecimentos que ninguém tinha, nem Moisés tinha, mas Deus deu a ele esse conhecimento divinamente revelado, né? Então, uma outra característica do profeta, como homem do Espírito e da palavra, era que os profetas eles tinham poderes divinamente outorgados. Poderes divinamente outorgados. Poderes, por exemplo, de governar. Houve profetas que governaram, houve. Temos aí o caso de Samuel. Samuel, ele foi juiz de Israel, ele foi o último juiz
do povo de Israel antes da era dos reis. Então, ele foi ali na transição entre o período dos juízes e o período dos reis, tanto que ele ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Mas Samuel, ele também era profeta. Ele exerceu essas duas funções, a função de juiz. Aliás, ele exerceu 3 funções. Ele exerceu a função de juiz, de profeta e de sacerdote, fazendo com que Samuel, no Antigo Testamento, seja um tipo de Cristo. E Cristo também veio para ser rei, profeta e sacerdote. Mas na função de juiz, o profeta Samuel, ele recebeu poderes de governar. Ele governou o povo de Israel por muitos anos, muitos anos. Ele passou boa parte da sua vida, mais da metade de sua vida, governando os israelitas como profeta, com o poder de governar, um poder divinamente outorgado por Deus. Mas também nós temos o poder dos milagres, não no caso específico de Samuel, mas nós temos 2 profetas do Antigo Testamento e o ministério deles foi marcado pela realização dos milagres. É o caso de Elias e Eliseu, profeta Elias e profeta Eliseu. Esses 2 profetas receberam poderes divinamente outorgados para realizar milagres. Quem não lembra da história do profeta Elias, que disse ao rei Acabe, rei de Israel, que a partir daquele momento não choveria até que ele dissesse que ia chover. Até segundo a sua palavra. E houve uma seca de 3 anos e meio em Israel, tanto que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala do profeta Elias, dizendo que o profeta Elias orou e não choveu por 3 anos e meio, e depois orou novamente e caiu chuva em abundância. Um outro evento famoso do profeta Elias é na disputa entre Elias e os profetas de Baal, onde Elias desafia que os profetas de Baal ofereçam um sacrifício a Baal, o Deus deles, daqueles profetas, falsos profetas, e que eles clamassem a Baal. E Elias iria oferecer um sacrifício a Jeová, Deus verdadeiro, e ele também ia clamar a Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E Jeová, o Deus de Elias, ele respondeu a oração de Elias e mandou fogo do céu e consumiu a oferta, o holocausto, que era um animal que era morto e colocado sobre o altar, e Deus enviou o fogo do céu, consumiu o holocausto, e todo o povo gritou, só o Senhor é Deus. Falando do profeta Eliseu, quem não conhece a história da cura de Naamã, o sírio, Naamã, general da Síria, que era leproso, e foi até o profeta Eliseu, e o profeta nem sequer o recebeu pessoalmente, mas mandou uma mensagem para Naamã: vai, mergulhe 7 vezes na água do Jordão e você ficará curado. E Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Também um outro milagre interessante do profeta Eliseu é quando
os alunos dos profetas, nós vamos falar disso daqui a pouco, a escola dos profetas, né? A escola dos profetas era como os seminários de teologia de hoje, né? Pessoas vocacionadas ao ministério profético iam aprender com os profetas, e muitos daqueles que aprendiam, Deus levantava como profeta. E os alunos da escola dos profetas, eles foram fazer vamos dizer, um puxadinho, né? Aumentando ali a casa onde eles utilizavam para ser a escola de profetas, e quando eles estavam trabalhando, o machado, alguém estava usando o machado para cortar um tronco, e o machado se soltou do cabo, caiu na água, no rio, né, digamos assim, e aí chamaram o profeta Eliseu, e ele fez o machado flutuar, um ferro flutuar na água, né? Então, exemplos de poderes miraculosos divinamente outorgados aos profetas. Muito bem. Uma outra característica dos profetas como homens do Espírito da palavra era o estilo da vida que eles tinham, o estilo de vida. E o estilo de vida dos profetas os caracterizava como homens do Espírito e da palavra. E que estilo de vida era esse que os profetas tinham? Por exemplo, a maioria dos profetas, eles abandonaram suas atividades corriqueiras para se dedicar integralmente ao ministério profético. Outros faziam as duas coisas, né? Tinha o seu ministério profético, mas também tinha o seu trabalho normal, diário, mas a maior parte deles se entregou totalmente, integralmente ao ministério profético. Como hoje pastores, como é o meu caso, que é de pastor de tempo integral. Não tem outra atividade a não ser o ministério pastoral, que se dedica integralmente ao ministério pastoral. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o trabalho do pastor é estudar. Estudar o quê? Estudar as Sagradas Escrituras para ter conteúdo para profetizar, para pegar a palavra e para ensinar a palavra. Uma outra característica do estilo de vida dos profetas é que os profetas, eles protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade, a iniquidade cometida pelo povo. Então, o que é idolatria? Eu acredito que todos sabem, mas se você não sabe o que é idolatria, idolatria é a prática de adorar ídolos. A prática de adorar ídolos. Na época do Antigo Testamento, existiam os falsos deuses. Esses falsos deuses, eles eram representados por estatuetas, estátuas, imagens. E as pessoas que acreditavam nos falsos deuses, elas tinham aquelas imagens como objeto de adoração. Hoje em dia, existe também os falsos deuses da Igreja Romana, os romanistas, né? Tem essa prática de adorar imagens, adorar estátuas, e colocando essas imagens como se fossem pequenos deuses, né? Tirando, assim, a adoração que deve ser dada apenas a Deus Pai, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A adoração que deve ser dada apenas
a Deus, né? Então, muitos católicos romanistas vivem na cegueira, no engano, da idolatria dos seus falsos pequenos deuses representados por todas aquelas imagens. Mas hoje existe a idolatria moderna. O que é a idolatria moderna? É que pessoas fazem ídolos em seus corações. Um time de futebol pode ser um ídolo, um jogador de futebol, um ator, um programa de televisão, um político, o dinheiro, enfim, um objeto, o amor ao dinheiro, né? Um objeto, uma pessoa, e se coloca isso no coração e muitas vezes se dá mais valor a esses ídolos do coração do que a Deus, como, por exemplo, uma pessoa que deixa de vir à igreja, deixa de cultuar a Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de estar em comunhão com Deus quando deveria estar para, por exemplo, se dedicar a assistir um jogo de futebol. Isso é idolatria. Né? Isso é idolatria. Você deixa Deus e no lugar daquilo que você deveria ofertar a Deus, dar a Deus, você coloca outro no lugar de Deus. Então, os profetas, eles no seu estilo de vida, protestavam contra a idolatria, a imoralidade, né? Imoralidade aqui é a imoralidade sexual e a imoralidade no sentido de não ser ético, de não ter ética, de não ter um estilo de vida ético, respeitoso, honesto, né? A imoralidade nesses dois sentidos. Então, os profetas protestavam contra isso e, enfim, contra todo tipo de pecado. Então, os profetas, boa parte da mensagem deles era protestando contra o pecado. Ô, meu irmão, como falta isso hoje? Como falta isso hoje? Em muitas igrejas não se protesta mais, ou seja, não se prega mensagens contra o pecado. As mensagens de muitas chamadas igrejas hoje é a mensagem de autoajuda. Você tem valor, você pode, Deus lhe ama, você é vitorioso, e enche o ego das pessoas, mas não prega-se sobre arrependimento, sobre salvação, contra o pecado, não se prega a respeito da glória de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus ao pecador, da necessidade do pecador se arrepender. Essa mensagem, graças a Deus, tem sido pregada da nossa igreja, primeira igreja batista de Patrocínio, aqui em Minas Gerais, e muitas outras igrejas, mas em outras tantas, infelizmente, essa mensagem tem sido esquecida. Muito bem, a nossa aula vai até às 10h30, são 9h55, eu quero deixar 5 minutos para comentários, perguntas e observações, e depois nós voltaremos aqui ao roteiro da nossa lição. Então, se tem algum irmão que gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, abra o seu microfone e fale. Está facultada a oportunidade. Ninguém deseja falar? Sobre essa questão de idolatria com pessoas, com cantores, atores, jogadores de futebol, é tão grave essa situação que é até aceita, eles dão o próprio nome de ídolos para essas pessoas. Ah, o ídolo do pop de hoje em dia, muito no mundo da música moderna,
tem bastante dessas coisas. Até o nome de idols, seria o ídolo em inglês, para pessoas comuns. E a galera faz de tudo. Assim, fala que ama de todo o coração essas pessoas, que essas pessoas são super importantes, as mais importantes que elas conhecem, elas realmente colocam humanos comuns, só porque são famosos, jogam bem futebol, ou cantam, no lugar de Deus. É terrível. E eu também observo, assim, que, como o irmão João Vitor citou, né, a questão da idolatria, também foi muito bem citada pelo pastor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo, no meio, melhor dizendo, eclesiástico, muitas pessoas idolatram muito mais o pastor, a igreja, do que o próprio Cristo. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo, ele é bem categórico lá na carta de Romanos, quando ele fala que toda autoridade é constituída por Deus, devemos amar o pastor, é uma figura super importante, devemos respeitar o pastor, mas não idolatrar, né? E muitas vezes as pessoas idolatram mais o pastor do que o próprio Cristo, ou seja, dá mais glória à pessoa do que o próprio Cristo. E interessante que o pastor estava falando aí a respeito do profeta Samuel, né, que ele foi considerado um dos profetas, até porque ele tipifica também ali Cristo, porque ele foi rei, sacerdote e juiz, né? Eu me lembrei ali da história de 2 Samuel, está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 12, que conta a história também de um profeta, que é o profeta Natã. E o que me chama a atenção na vida do profeta Natã foi a ousadia, a coragem, a intrepidez que ele teve. Deus mandou ele chegar até o rei Davi, e ali ele confronta o rei Davi em relação ao pecado, mas também me chama a atenção que, assim, a sabedoria do profeta Natã. Natã, ele não chegou com 7 pedras em Davi. Ele chega com muita sabedoria, contando uma parábola, contando uma história para Davi, ou seja, fazendo Davi refletir, levando Davi a entrar naquela história, e ali, em meio a toda aquela situação, ele repreende o profeta, né? E o profeta, ele tem que ter essa sabedoria vinda da parte de Deus. Pastor, eu gostaria de fazer assim, falando dos profetas no Antigo Testamento, né? Sobre quais seriam os mais importantes, se dá para destacar alguns desses profetas que foram de grande importância, ou os mais importantes. Ok, irmão Denis. Nós podemos. Essa resposta tem três. Essa pergunta tem 3 respostas. A primeira resposta é que, no sentido de importância diante aos olhos de Deus, todos os profetas, eles tiveram a mesma importância, né? Porque todos desempenharam, mesmo com suas falhas humanas, mas desempenharam o ministério, o papel que Deus lhes outorgou. No sentido bíblico, nós temos aí os profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores não é que foram mais importantes, mas é que eles, ao escrever a revelação da palavra que foi dada a eles, eles escreveram mais, em maior quantidade. Então, nós temos aí os profetas maiores, que escreveram mais. Tem exemplo, né? Exemplo de profetas maiores. O próprio profeta Samuel, o profeta Isaías,
o profeta Jeremias, né? São apenas poucos exemplos dos chamados profetas maiores, que escreveram mais. E os profetas menores que escreveram, a parte deles na escrita da Bíblia, da revelação de Deus, foi mais modesta, né? Escreveram menos. Temos alguns exemplos também, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Bom, agora, a terceira resposta a essa pergunta é no sentido de destaque. Aqueles que se destacaram por palavras e por feitos, nós temos alguns aí que se destacaram, né? Na questão de destaque, nós temos Moisés, né? Moisés, que se destacou bastante. Nós temos o próprio profeta Samuel, na questão de destaque. Nós temos também os profetas Elias e Eliseu, que se destacaram por causa de milagres, dos milagres que realizaram. Temos o profeta Daniel, que se destacou por seu dom de visões e de interpretação de sonhos e interpretação das próprias visões. Nós temos também o profeta Jeremias, que se destacou por sua mensagem de juízo contra o povo de Judá, né? Então, só para citar alguns exemplos. Então, finalizando aí a pergunta, na questão de destaque, tem sim os profetas que se destacaram por causa de seus feitos, de sua profecia, né? Então, é isso aí. Mais alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Bom, se não, nós vamos continuar. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram, né? Com seus comentários, com suas perguntas. Foi muito bom, muito edificante. Então, vou tentar discorrer nesses 26 minutos que faltam para encerrarmos, sobre 8 características do profeta do Antigo Testamento. Ou seja, que tipo de pessoa era o profeta do Antigo Testamento. Então, a primeira característica, o profeta do Antigo Testamento era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus. Estreito relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é algo que nós precisamos ter. E os profetas do Antigo Testamento, eles tinham estreito, ou seja, íntimo, relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia e Amós. Amós é um dos profetas do Antigo Testamento. Ele está classificado no grupo dos profetas menores. Amós era um profeta, ou foi um profeta, que abandonou sua atividade, seu trabalho, sua atividade corriqueira para seguir a carreira, o ministério de profeta, né? Se dedicar ao ministério de profeta. Amós, ele era boieiro, né? Ele mesmo diz que Deus o tirou do meio do gado para profetizar. Então, Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, Amós, capítulo 3, versículo 7. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe esse texto. Diz assim:
Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu vou repetir esse versículo, que ele é muito interessante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Esse versículo ilustra a íntima comunhão ou o estreito relacionamento do profeta com Deus. A segunda característica do profeta, o profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que Deus sofria por causa do pecado do povo. Então, nós vemos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, que Deus sofre por causa do pecado do seu povo. Segundo, que quando o profeta via o povo em pecado, e tendo consciência de que aquele pecado estava causando sofrimento em Deus, o profeta também sofria. Abra aí a sua Bíblia, em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 11. Abra a sua Bíblia, irmão. Crente tem que ter intimidade com Deus e com a Bíblia, que é a sua palavra. Jeremias, capítulo 6, versículo 11. Ele diz assim: pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. Ou seja, até mesmo a pessoa que tinha demência, né, sofreria a ira de Deus. Mas o que é que esse versículo está querendo dizer? O profeta, sentindo a ira de Deus contra os pecados de seu povo, o povo de Judá, ele também sentia a mesma ira. Deus se irava contra o pecado e o profeta, tendo consciência que Deus se irava, o profeta também estava irado. Aí, Deus está dizendo: eu derramarei a minha ira. E o profeta também está dizendo a mesma coisa. Ele está falando tanto por Deus quanto por ele. Derramarei a minha ira. Então, o profeta sentia o que o próprio Deus estava sentindo. A terceira característica do profeta do Antigo Testamento era a semelhança de Deus, ou seja, assim como Deus, o profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores. Então, veja aí Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Eu vou pedir a alguém da nossa sala, aqui da escola bíblica, para ler esse versículo. Então, rapidamente, não perca tempo, leia Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra, diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie de seus caminhos e viva? Isso. Então, Deus aí está externando, através do profeta Ezequiel, o desejo que ele tinha de que o seu povo se arrependesse, e não
que o perverso continuasse da perversidade e morresse nessa perversidade. Mas o ponto de destaque aqui é que não era um sentimento apenas do Senhor, mas era um sentimento também do profeta. A quarta característica do profeta do Antigo Testamento: o profeta buscava o sumo bem do povo. O profeta buscava o sumo bem do povo. Meus irmãos, isso é interessante, porque também hoje, quando o pastor ele pega a palavra, ele está pregando a palavra porque ele almeja o bem do povo de Deus que está debaixo do seu pastoreio. Ele pega porque ele almeja o bem da sua congregação. Por mais que às vezes a pregação ela seja mais dura, mas é para o bem e não para o mal. Eu quero que alguma outra pessoa leia Amós novamente, capítulo 6, versículo 8. Nós vemos agora há pouco capítulo 3, versículo 7, e agora é o capítulo 6, versículo 8, do profeta Amós. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. Aí é um exemplo de uma mensagem profética muito dura, mas o objetivo da mensagem profética dura é exatamente o bem do povo, e esse bem virá se o povo ouvir a mensagem profética e se arrepender. A quinta característica do profeta: o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal, ou seja, o profeta via o pecado, ele via o mal, isso não estava escondido aos olhos do profeta. E por quê? Porque, na maioria das vezes, quando um povo, uma pessoa, um grupo está no pecado, está no mal, os olhos dessa pessoa são cegos, ou essa pessoa é cega, ela não consegue ver o pecado, ela não consegue ver o mal no qual ela está inserida. Mas o profeta, ele não tinha essa cegueira, ele tinha sensibilidade para ver o pecado, para ver o mal, e essa sensibilidade fazia com que ele denunciasse o mal, denunciasse o pecado. Então, mais outra pessoa, leia Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, irmãos? Vamos remir o tempo? Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Alguém pode ler Miqueias, capítulo 3, versículo 8? Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha aí a sensibilidade do profeta. Eu estou cheio do Espírito da força do Senhor para anunciar a Israel, a Jacó, a sua transgressão e a sua impiedade. Então, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado. A sexta característica do profeta: o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera
as palavras que Deus revelara na lei. Então, irmãos, vamos falar sobre essa questão de santidade superficial e oca. O que significa isso nos dias de hoje? Significa uma vida cristã sem compromisso. Eu gravei uma mensagem hoje pela manhã, coloquei no grupo da nossa igreja, depois eu vou mandar no WhatsApp de algumas pessoas que não estão no grupo, em particular, falando sobre o descompromisso que muitos crentes têm com a igreja. Muitos que se dizem crentes hoje estão aderindo a um movimento que é um movimento não é de Deus, é um movimento, nós podemos dizer, diabólico. Que movimento é esse? É o movimento daquele que diz, eu sou crente em casa, eu não preciso ir na igreja, porque em casa eu leio a Bíblia, em casa eu oro, em casa eu assisto pregações no YouTube. Irmãos, como eu falei no início, graças a Deus que nós temos o YouTube, que nós temos as ferramentas da internet para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, para transmitir os nossos cultos, mas não substitui o congregar, o estar junto. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, diz, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Então, aquele que diz, eu posso ser crente em casa, eu vou orar em casa, ler a Bíblia em casa, assistir pregações em casa pelo YouTube, essa pessoa está em pecado. Porque é claro que agora, aqui na nossa cidade, a gente não está podendo se reunir presencialmente por causa do decreto do prefeito, mas isso vai passar. E quando passar, o certo é que nós nos reunamos como uma congregação, como o corpo de Cristo. Então, esse movimento do ser crente em casa é um movimento diabólico. Um outro movimento diabólico também é o movimento dos desigrejados, e é quase a mesma coisa do que diz que é crente em casa. O desigrejado, ele diz que é crente, mas ele não tem nenhuma igreja, ele não tem nenhum compromisso com nenhuma igreja. E isso é o retrato de uma santidade superficial e oca, de um descompromisso na vida cristã. Agora, um outro aspecto da santidade superficial e oca é aquela pessoa que vai na igreja, que está na igreja domingo após domingo, semana após semana, e canta os hinos, e acompanha a pregação, e ora lá na igreja, mas quando sai da igreja, durante a semana, ele esquece que é um crente. E aí ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não louva mais a Deus, ele dá um mau testemunho. As pessoas olham para essa pessoa e dizem, olha, eu não vejo Jesus Cristo em sua vida. Você diz que é crente, mas ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Então, o profeta, ele desafiava constantemente esse tipo de santidade aparente, superficial, oca, não tinha consistência. A sétima característica do profeta é que o profeta tinha uma visão do futuro, revelada em condenação e destruição, mas também em restauração e renovação. Então, se nós pegarmos aí o profeta Isaías, o profeta Jeremias, os profetas menores, a característica da mensagem desses profetas, o profeta Daniel também, a característica da mensagem deles é que eles pregavam condenação e destruição para aqueles
que eram pecadores não arrependidos, que não se arrependessem. Mas eles pregavam restauração e renovação para os pecadores que se arrependessem. Então, esse é um resumo no Antigo Testamento da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem essas duas características: condenação para quem não crê e salvação para quem crê. Então, assim como os profetas pregavam essa mensagem, o Evangelho também prega essa mensagem. Como diz lá em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho, que é Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mensagem de salvação. A segunda parte do versículo diz: mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, não terá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ira de Deus, mensagem de condenação. Então, existe dois tipos de filhos de Deus da Bíblia. Isso é uma maneira de falar, ok? Existem os filhos da ira de Deus, que são os pecadores não arrependidos. Eles não são os filhos de Deus, são os filhos da ira de Deus. Vão para o inferno. E existem os filhos de Deus, aqueles alcançados pela graça, porque creram em Jesus Cristo. A oitava e última característica dos profetas é que o profeta era, via de regra, um homem solitário e triste. Como assim, pastor? O profeta é um homem solitário e triste? Meu irmão, não é porque o profeta sofresse de depressão. Embora no caso do profeta Elias, né, ali ele sofreu de depressão, né? Porque estava sendo perseguido por Jezabel e achava que ele era o único profeta do Senhor que havia restado, que todos os outros haviam sido mortos. Então, o profeta Elias experimentou uma depressão, digamos assim. Mas quando nós dizemos que o profeta ele era solitário e triste, é que, por causa das características que ele tinha, de denunciar o pecado, de ter comunhão com Deus, de estar próximo de Deus, então muitas pessoas odiavam os profetas. Muitas pessoas odiavam os profetas. E por causa disso, de serem odiados, muitas vezes eles eram solitários e tristes. E por que os profetas eram odiados? Justamente porque eles tinham uma mensagem que condenava o pecado e chamava as pessoas ao arrependimento. E como a maioria não queria se arrepender, eles viam o profeta como seus inimigos. Isso hoje acontece também nas igrejas. Muitos que estão dentro das igrejas, por não quererem se arrepender e mudar de vida, eles veem o pastor como inimigo quando o pastor prega a mensagem do arrependimento, da conversão e da mudança de vida. Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, né, falando dos heróis da fé, diz lá que muitos desses profetas, heróis da fé, eles foram perseguidos, maltratados, desprezados, foram mortos de maneira cruel, homens que o mundo não os considerava dignos, mas eles foram os heróis de Deus, os heróis da fé. Então, vamos ler aqui 2 versículos para a gente encerrar a lição de hoje.
O primeiro versículo, eu gostaria que alguém lesse Jeremias, capítulo 14, versículo 17 e 18. Então, um irmão vai abrir Jeremias, capítulo 14, versículo 17 e 18. E o outro irmão vai abrir Marcos, capítulo 23, do versículo 29 ao 36. Marcos 23, do versículo 29 ao 36. Então, quem já está com Jeremias 14, 17 e 18, leia, por favor. Portanto, tu dirás esta palavra: meus olhos desfaleceram em lágrimas noite e dia, e não cessarão, porque a Virgem, filha do meu povo, está ferida com uma grande brecha, por um golpe muito doloroso. Se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada, e se adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra que eles não conhecem. Então, aí, o profeta Jeremias, inspirado por Deus e também expressando o sentimento de Deus, dizendo que os seus olhos estão cheios de lágrimas, ou seja, ele está chorando, né? Inclusive, o profeta Jeremias, ele é chamado, por muitos estudiosos da Bíblia, de um profeta chorão, né? Mas por que ele era o profeta chorão? É porque ele era uma pessoa melindrosa? Não. Ele recebe esse apelido de um profeta chorão porque depois da destruição de Jerusalém, quando ele diz aqui a virgem do meu povo, né, a virgem do meu povo não está se referindo a uma mulher, uma moça virgem, mas a virgem do meu povo aqui está se referindo à cidade de Jerusalém, dizendo que nos seus muros existem brechas, falando da destruição que Jerusalém sofreu, os seus muros foram derrubados, fala que o profeta e o sacerdote levados para uma terra que eles não conhecem, falando do exílio, daquele povo que foi levado para o exílio na Babilônia, mas o profeta Jeremias, ele recebe esse apelido de profeta chorão, porque depois da destruição de Jerusalém, ele escreveu o seu livro, que é chamado As Lamentações de Jeremias, onde literalmente ele está chorando e lamentando por causa de toda aquela destruição que o povo de Judá estava sofrendo, mas a culpa era deles, porque eles foram avisados para se arrepender e não se arrependeram, e a ira de Deus teve que vir sobre aquele povo. Agora, quem está com Mateus, capítulo 20, aliás, Marcos, não é Marcos, eu errei, é Mateus, eu errei a referência. Então, eu peço perdão e peço que abra, quem estava para ler Marcos, abra Mateus 23, capítulo 23, versículo 29 a 36. Mateus 23, versículo 29 a 36. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós
caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Isso. Então, esse texto aqui tem 3 coisas interessantes. Eu vou tentar discorrer rapidamente, que a gente já passou 2 minutos do nosso tempo, mas eu peço aí um pouquinho mais de paciência dos irmãos. 3 coisas interessantes nesse texto que a irmã Oneida veio. Primeiro, o testemunho dos escribas e fariseus. Qual era o testemunho dos fariseus, dos escribas e fariseus? Eles estavam testemunhando o seguinte: olha, na época do Antigo Testamento, os nossos antepassados, eles perseguiram e mataram os profetas. Então, provando que uma das características dos profetas é que eles eram, via de regra, homens tristes, solitários, porque eram perseguidos e mortos, né? Então, o testemunho dos escribas e fariseus. A segunda coisa que vemos nesse texto aqui interessante é a repreensão de Jesus aos escribas e fariseus, dizendo o seguinte: olha, hoje vocês se fazem amigos dos profetas, enfeitando os túmulos dos profetas que os antepassados de vocês mataram. Então, a repreensão de Jesus a esses escribas e fariseus, dizendo: vocês, de certa forma, estão concordando com as obras dos antepassados de vocês que perseguiram os profetas. E aqui, a atitude nos escribas e fariseus, a repreensão de Jesus. Porque Jesus diz: olha, agora eu ainda mandarei a vocês, sábios, profetas e escribas. Jesus estava falando, é claro, dos seus apóstolos e dos seus discípulos, e dos profetas do Novo Testamento. Eu disse que, quando a gente terminar de estudar os profetas do Antigo Testamento, eu pretendo dar um estudo sobre os profetas do Novo Testamento. Jesus disse: eu ainda vou mandar para vocês, escribas, sábios e profetas, mas vocês também, igual aos antepassados de vocês, vão persegui-los e matá-los. Irmãos, o servo de Deus, ele é feliz, porque ele tem o Espírito Santo em sua vida, mas ele passa por muitas situações difíceis que podem lhes causar tristeza e solidão. Mas a palavra de Deus diz, em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Então, encerramos a aula de hoje. Quero dizer que esse estudo ainda não terminou. Domingo que vem, nós vamos novamente ter o nosso encontro aqui através do Google Meet, do YouTube, da nossa live, para continuar com esse estudo. E nós vamos falar sobre o profeta e o sacerdote, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, vamos falar mais sobre isso, e vamos falar também sobre os falsos profetas. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todos, quero também ter uma outra oração, que um dos irmãos vão fazer essa oração, encerrando, dizendo que hoje à noite nós vamos gravar o nosso culto e lançar no YouTube. Então você vai receber o link aí para você assistir
o culto hoje à noite através do YouTube. Quero pedir a algum dos irmãos que ore, por favor. Encerrando. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que não volta vazia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos escolheu. Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra tem todas as respostas para as nossas vidas. A mesma diz que todos aqueles que querem viver piamente no Senhor sofrerão perseguições. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem visto, ó Deus, todas as coisas, e eu quero pedir que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado, que a graça do Senhor, o amor do Senhor continue sobre nós, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, te louvar e prestar um culto racional a Ti, em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida possa testemunhar, ó Deus, dos Teus feitos e também da pessoa do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Obrigado. Deus o abençoe e até no próximo domingo. Amém. Amém. Amém.